Então, pessoal, vamos retomar aqui agora para falar um pouquinho mais sobre a questão da concentração fundiária no Brasil e o que girou em torno das lutas pela reforma agrária é, ao longo de todo o processo histórico e de ocupação de terras, de ocupação do espaço no Brasil. Então, ó, preciso mostrar aqui, para início de conversa, esses dois mapas que dão conta das Seis Marias e das capitanias hereditárias, mostrando que já na chegada dos portugueses aqui, a gente já teve um modelo de distribuição de terras absurdamente concentrado, né? Que privilegiava não pessoas que haviam trabalhado e se esforçado efetivamente para receberem essas terras, e sim pessoas que tinham lá boas relações e algum tipo de status social, na é verdade. Então, essas pessoas elas eram nomeadas ou designadas para justamente receberem essas largas porções de terra no Brasil colônia, tá certo? E, como vocês sabem, o próprio nome diz, essas largas porções de terras eram capitanias hereditárias, ou seja, você já vai enraizando aí a ideia do patrimonialismo hereditário, essa coisa do o patrimônio que eu acumulei ao longo do tempo na minha vida, eu vou deixando eternamente para a minha segunda, terceira, quarta, 20ª geração, tá? Criando aí várias gerações de privilegiados, tá certo? Por conta do patrimonialismo. E isso vai começar aqui no Brasil exatamente com essa ideia das capitanias hereditárias. Então, já repara que a gente tem concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, já aí, concentração de poder tanto político quanto econômico, e a garantia de que as gerações futuras também vão ter tudo isso. Ou seja, já de início, esse processo de ocupação de terras no Brasil é extremamente problemático, tá certo? E a cereja do sorvete aí, a cereja do sundae, vai ser, já no Brasil independente, já no Brasil império, a Lei de Terras, em 1850. Nós tínhamos a oportunidade de fazermos a reforma agrária, ou pelo menos algo parecido, ou pelo menos encaminhar algo que, por exemplo, os Estados Unidos fez 10 anos depois, em 1860, tá certo? Mas a gente não fez, e eu queria ler para vocês aqui só esse artigo 1. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas, ou seja, terras que estão sob a administração do Estado, por outro título que não seja o de compra. Olha isso. Então, o Estado está dizendo que as terras que estão sob seu controle não podem ser adquiridas a não ser a partir da compra. Então, repara, galera, aqui, ó, se o Estado está dizendo que não vai distribuir, e por favor, quando eu digo distribuir, não significa doar, não, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar para vocês de como é que funciona o mecanismo de distribuição de terras hoje, porque as pessoas precisam pagar pela terra, não é de graça. Então, se o Estado diz que não vai promover nenhum tipo de distribuição de terras e que as terras vão precisar ser compradas para serem adquiridas, pronto, você está aí fechando qualquer porta para algo parecido com reforma agrária no Brasil. Então, o que você vai manter aí? Você vai manter aquela concentração que eu mostrei no mapa anterior, né, aquela ideia, né, de concentração, tanto de terras, quanto de poder político, quanto de poder econômico. A gente vai manter a lógica escravista, que vai vigorar no Nordeste brasileiro, com o cultivo da cana, principalmente do cacau, do algodão, do café aqui no Sudeste, e que vai criar uma distância social absurda entre os grandes proprietários, que têm acesso a tudo, e os trabalhadores, em sua grande maioria escravos, que não têm direito a nada. Tá? E aí eu queria fazer uma comparação entre os negros africanos que vieram para o Brasil desde o século XVI até o século XIX e os europeus que vieram para o Brasil a partir do século XIX até meados do século XX, principalmente, e que foram ocupar o sul do país.
Por que é importante nós fazermos essa reflexão? Porque olha só, enquanto os africanos chegaram aqui na condição de escravo, ou seja, sem qualquer direito de cidadão, além de não ter direito à terra, acesso à terra, além de não ter acesso à renda do seu trabalho, tá certo? Além de não ter acesso a nada disso, os escravos também não podiam, por exemplo, os negros africanos não podiam, por exemplo, perpetuar suas culturas. Eles não podiam celebrar suas festas. É daí, inclusive, que se constrói o sincretismo religioso no Brasil. Né? Por quê? Porque qualquer manifestação religiosa vindas da África ficavam ali relegadas à clandestinidade, da senzala. Então, percebam que nem os elementos básicos e identitários da cultura, os africanos, da sua cultura, os africanos podiam perpetuar aqui. Então, imagina em que condição essa população, que no final do século XIX era mais da metade da população brasileira, imagina em que condição essas pessoas chegaram e acabaram tendo que se estabelecer no Brasil aqui ao longo desse tempo. Então percebam o que acontece hoje. Hoje, a maior parte dessas pessoas, dos chamados afrodescendentes, afro-brasileiros, né? Eles vivem em áreas mais pobres, vivem em áreas favelizadas, têm as suas religiões e suas práticas culturais perseguidas até hoje. Né? Muitas pessoas que praticam religiões de matriz africana são perseguidas, terreiros de candomblé são atacados. Até hoje isso acontece. Isso é uma herança da maneira como os africanos vieram para o Brasil e o que eles encontraram aqui. É completamente diferente, reparem só, da maneira como vieram europeus, principalmente alemães e italianos, a partir da segunda metade do século XIX. É uma galera que veio não como escravo, veio como colono. Tá? Chegando aqui, teve acesso à terra, teve acesso à renda e mais, teve o direito de manifestar sua cultura livremente. Tanto que hoje a gente vai ter a Oktoberfest em Blumenau, Santa Catarina, que mobiliza milhões de pessoas todos os anos. Tá? Tem a Festa da Uva em Caxias do Sul. Tá? Ambas são manifestações voltadas para celebrar a cultura alemã e a cultura italiana, respectivamente. Então, olha isso. A identidade cultural, bem como as raízes culturais, as raízes familiares desses europeus que vieram para o Brasil a partir do século XIX, estão preservadas. Então, você cria ali elementos identitários, você dá a esse cara acesso à dignidade, você dá a esse cara acesso à renda. Então, na verdade, o que estabelece a diferença aí entre o imigrante europeu e o imigrante africano no Brasil é a maneira como eles chegam aqui e o que é disponibilizado para eles, respectivamente, tá certo? É óbvio que o fato dos negros hoje, dos afro-brasileiros hoje, estarem concentrados em áreas mais pobres, em favelas, fazerem parte da população mais pobre, acabam recheando as estatísticas ligadas à violência, ligadas a atividades ilícitas. É claro que isso tem uma relação direta com esse passado, tá certo? A maneira como essas pessoas chegaram no Brasil e a maneira como eles tiveram que se virar o tempo inteiro para poder permanecer aqui e permanecerem vivos, apesar de todo esse de todas essas dificuldades, de todas essas barreiras. Enquanto isso, do outro lado, os europeus chegaram numa condição muito mais favorável. Aí isso acabou também fazendo com que a gente criasse aqui uma ideia no Brasil, né, de que o Sul, isso é muito absurdo, mas as pessoas pensam assim, muitas pessoas pensam assim, que o Sul é uma espécie de primeiro mundo, mais desenvolvido, porque recebeu mais imigrantes europeus, enquanto que o Nordeste e o Sudeste é menos desenvolvido, porque recebeu mais negros africanos. É vergonhoso dizer que no Brasil as pessoas ainda acreditam nisso, mas acreditam, certo?
quando, na verdade, a razão principal, essa que eu acabei de explicar, não tem relação com cor da pele, obviamente, não tem relação do lugar de onde o camarada veio, e sim tem relação das condições que eles encontraram aqui, né? Uma condição muito mais favorável, no caso dos europeus, a partir da segunda metade do século XIX, e uma condição precária dos negros africanos do século XVI até o século XIX também, tá certo? E como não se fez a reforma agrária, voltando aqui para a nossa lei de terras, né, quando se teve oportunidade, o que aconteceu foi que nós aprofundamos essa diferença, aprofundamos essa desigualdade, e os reflexos disso a gente vê até hoje. Tá? Da lei de terras em diante, a gente vai ter no século XX, vamos lá, a questão da terra ela vai continuar, tá? Vão ser criados grupos que vão fazer pressão pela reforma agrária, para uma melhor distribuição de terras, mas ela nunca vai se concretizar. Getúlio Vargas, em 1943, ele cria essa sigla, a SENTA, significa Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. É uma ideia de levar trabalhadores para ocupar a Amazônia e também, de alguma maneira, arrefecer a pressão pela reforma agrária. Tá? A gente sabe que Getúlio, apesar de ser um dos pilares da nossa industrialização, também não conseguiu se desvencilhar dos grandes produtores rurais, justamente para se manter no poder. Então, não fez a reforma agrária. Bom, as ligas camponesas, que vão ser fundadas oficialmente em 1945, são o embrião aí do MST, da Via Campesina, dos principais grupos de defesa da reforma agrária no Brasil. Repare, em 1945 você já tinha grupos organizados no Brasil de camponeses lutando por uma melhor condição de trabalho, lutando pela melhor distribuição de terras. E em 1964, finalmente, a gente vai ter uma lei, vai ser a primeira lei depois da Lei de Terras, olha só isso, 114 anos depois, tá? O Estatuto da Terra vai ser a primeira legislação a tratar desse tema no Brasil, ok? Junto com, vamos lá, a criação da FUNAI em 1967 e a criação do INCRA em 1970, são os três principais mecanismos que a ditadura militar usa para tomar para si, totalmente para si, essa questão da terra no Brasil. E vamos lá, olha só. Na verdade, durante o período da ditadura, que durou 21 anos, não houve nada nem próximo da reforma agrária, muito pelo contrário, a concentração fundiária aumentou. Tá certo? E aí você vai me perguntar, pô, Farley, então por que eles fizeram aí o Estatuto da Terra? Por que eles criaram a FUNAI, o INCRA? O INCRA, para quem não sabe, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Aí a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI tem como principal objetivo demarcar as terras indígenas e o INCRA fazer a reforma agrária, promover a reforma agrária. Bom, os militares fizeram isso, né, para, como eu disse, tomar para si, né, essas questões, tá? E numa ideia muito quase que absolutista, né? Quase lá do século. Não existe mais isso desde o século XVIII, a ideia de Estado sou eu, né? Não, cara, o Estado somos nós. O Estado é cada um de nós. O Estado é a sociedade civil organizada, aparelhada, e quando a gente quer algum tipo de mudança, a gente se organiza e faz pressão para que, através do Estado, essa mudança aconteça. Nesse caso aqui, a ditadura ela cria mecanismos para que apenas ela gerencie, tá, essa questão da terra no Brasil. E ela vai criminalizar, a verdade é essa, ela vai criminalizar qualquer outra iniciativa que não seja os caminhos aqui que eles estabelecem para fazer a reforma agrária. Então, isso, uma coisa que a gente tem hoje na sociedade brasileira, infelizmente, tá, é que assim, quando você se organiza, tá, para tentar fazer algum tipo de pressão política para algum benefício para um grupo, principalmente quando é um grupo, uma chamada minoria representativa, um grupo que não é privilegiado, repara que esse
essa organização ela é rapidamente desqualificada, tá? Pela mídia, desqualificada por vários mecanismos aí, né, que infelizmente a gente tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, o sindicato. Não tem relação aqui específica com a questão da terra, mas serve como exemplo. O sindicato ele é desqualificado de todas as formas. É de vagabundo que não trabalha, de gente que não tem o que fazer, é o cara que só quer ganhar dinheiro, só quer ficar lá mamando nas tetas do sindicato, etc e tal. Bom, olha só, o sindicato tem problemas? Sim, como qualquer instituição. O sindicato, o MST que vai ser criado lá na frente, eles vão ter problemas como qualquer outra instituição, da nossa sociedade, começando pela família. Tá? Então, vamos lá, olha que raciocínio maluco que muitas vezes os caras colocam na nossa cabeça, tentam colocar na nossa cabeça. Quer dizer, então, que essas instituições que são criadas, que foram construídas para defender interesses de grupos específicos, tá? Se elas têm problemas, elas têm que acabar? Então vamos acabar com a família, né? Uma coisa que tem gente que valoriza demais, porque família tem problema pra caramba, né? Vai dizer que não. Todas as famílias têm um monte de problema, então vamos acabar com tudo, vamos repensar. O negócio de família, não está com nada, isso não serve para nada, só dá problema. Então vamos acabar com isso, vamos pensar em outro modelo de sociedade. Perceberam? Eu estou falando isso porque é mais ou menos esse argumento. Esse negócio de sindicatos tem que acabar, né? Porque só tem vagabundo, só tem quem não quer trabalhar. Porque esse negócio de MST só tem. É claro que o MST tem problemas, tá? Mas ele representa uma bandeira muito importante, que é a bandeira da reforma agrária. Tá? E a gente tem que cuidar para que, claro, ter ali os olhos bem abertos para não deixar que essas organizações populares se contaminem e se desvirtuem, mas elas têm que existir, elas são fundamentais, na verdade, para fazer pressão política. Tá? Elas não podem ser desqualificadas e muito menos criminalizadas, como aconteceu na ditadura militar e como acontece hoje ainda aqui no Brasil. Voltando lá para o slide, aqui, em 1975 é criada a Comissão Pastoral da Terra, tá? E em 1984 finalmente é fundado o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A Comissão Pastoral da Terra ela vai ser muito importante, pessoal, porque é ela que vai tornar possível o funcionamento das ligas camponesas, mesmo na clandestinidade. Para quem não sabe, a Comissão Pastoral da Terra é um braço da Igreja Católica que está ligada a um grupo, que é a Teologia da Libertação, aqui no Brasil liderada por Leonardo Boff e me esqueci o outro líder, já falei dele milhares de vezes, Frei Beto. Frei Beto e Leonardo Boff, que se preocupam muito com as questões sociais, muito mesmo. Tá? E a Comissão Pastoral da Terra, não só a questão da reforma agrária, tá? A questão da fome, população de rua, etc. E a Pastoral da Terra ela vai tornar possível a comunicação, principalmente, das ligas camponesas em vários lugares do Brasil diferentes. Então, tipo, se eu tenho um representante das ligas camponesas no Ceará e eu quero me comunicar com a galera no Rio Grande do Sul, eu consigo, eu mando, na época era carta, né? Porque não tinha e-mail, WhatsApp, nada disso. Então eu mando as cartas, eu uso o correio da igreja, eu uso a Comissão Pastoral da Terra para poder fazer essa articulação. Então havia reuniões dentro da igreja, foi justamente usando aí o tecido da igreja que as ligas camponesas se mantiveram fortes durante a ditadura militar, apesar de clandestinas, né, porque haviam sido criminalizadas, e quando foi possível, eles criaram o primeiro movimento, né, de trabalhadores rurais sem terra, que vai ser o MST, tá certo? Então, ó, aí só para a gente poder finalizar, deixa eu passar de novo aqui para o slide, ao longo do século XX, então, vai haver muita pressão pela reforma agrária, mas muito pouca coisa feita efetivamente. Tá? Durante a ditadura militar, a concentração fundiária aumenta muito, e só em 1988, aqui, ó, quando vai acontecer a reforma do Estatuto da Terra, é que a gente consegue avançar um pouquinho. A gente vai estabelecer novos parâmetros. Então, depois dá uma lida com calma aí, ó. A gente vai estabelecer
o que é uma propriedade familiar, que na verdade já tinha lá no Estatuto da Terra original, só que agora, sob novas bases, a gente vai também estabelecer o que é o módulo fiscal e quais são os critérios que a gente vai usar para poder definir o tamanho do módulo fiscal, que vai variar, né, aqui entre 5 e 110 hectares, tá certo? Não é uma medida fixa, é uma medida que varia de acordo com esses critérios que estão aqui, enumerados. E, quer ver, para vocês terem uma ideia um pouco mais bem acabada do que eu estou dizendo, olha só. Nesse mapa aqui, esse mapa mostra os módulos fiscais no Brasil. Quanto mais claro, significa que o tamanho do módulo fiscal é menor, mais perto de 5 hectares. E quanto mais escuro, significa que o tamanho do módulo fiscal é maior, tá certo? Esse módulo fiscal ele é a base, o número, né, do módulo fiscal ele é a base, justamente para eu poder definir o tamanho da propriedade familiar, tá certo? Para vocês terem uma ideia, um hectare são 10 mil metros quadrados, né? E é mais ou menos aí o tamanho de um campo de futebol, tá certo? É um pouco maior. O campo de futebol da FIFA hoje, oficial de Copa do Mundo, tem 105 por 68, o que dá aí, sei lá, um pouco mais de 7 mil metros quadrados. Então, bota aqui um hectare é mais ou menos um campo de futebol mais um terço, tá certo? Então, imagina que uma propriedade familiar, por menor que seja, ela vai ter aí pelo menos o tamanho de 6, 7 campos de futebol. Tá? Tenta imaginar isso um do lado do outro. É a propriedade de tamanho mínimo aí para garantir o sustento, para garantir a subsistência da família. Tá certo? Voltando para o slide, vamos passar aqui do mapa do módulo fiscal para os parâmetros que foram desenvolvidos para a desapropriação de terras. Então, olha só, vamos aqui para o vermelhinho. Uma pequena propriedade é aquela que tem até 4 módulos fiscais. E uma média propriedade é aquela que tem até 15. Nenhuma propriedade até esse tamanho pode ser desapropriada para fins de reforma agrária, tá certo? Só as grandes. As grandes propriedades podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária. Pequenas e médias não pode. Tá? Então, para uma desapropriação, eu tenho que provar primeiro que a terra é improdutiva, seguindo esses parâmetros aqui. Depois, ela tem que ser uma grande propriedade, ok? E aí sim eu parto para a indenização do proprietário, ele é indenizado, tá? O Estado não toma a terra do proprietário, tá certo? E o camarada aqui recebe a terra, ele tem que pagar por ela também. A terra não vem de graça, não. Então, aquela outra falácia, né, do tipo, o Estado toma a terra do proprietário para distribuir para esses sem terra, vagabundo e tal, que é muito que a gente escuta aí. Cara, não é bem assim. Né? Na verdade, não é nada assim. Primeiro que o camarada recebe por isso, e segundo que o novo proprietário, ou o candidato a proprietário, ele tem que pagar. Ele só recebe o título de propriedade, o título definitivo de posse, quando o valor da terra está quitado, tá certo? Então, continuando aqui, o nosso slide, que mostra exatamente aí a desapropriação de terras, tá certo? Então, ele vai destrinchar aí justamente esse processo. Eu queria fazer essa diferença entre acampamento e assentamento, que é muito importante, tá? Que as pessoas confundem. O acampamento é quando os sem terra estão aguardando, estão esperando para que alguma terra seja desapropriada, para que eles possam produzir. São lugares extremamente precários, tá? Vocês podem ver aqui que são lonas, aquelas lonas pretas, né? Não tem saneamento básico. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de visitar o acampamento do MST, eu já. As condições são as piores possíveis. E aqui do lado do assentamento, reparem, tá? São pequenas propriedades onde pode haver produção. Tem problemas aqui, galera? É claro que tem, né? Sem dúvida que tem infelizmente, pequeno produtor sem terra, que quando recebe a terra vende imediatamente para outro. Tá? É claro que tem gente que está ali na lista esperando para receber terra que não precisa. É claro que tudo isso existe. Agora,
a reforma agrária no Brasil já passou da hora há muito tempo, é uma necessidade, certo? E que a gente precisa continuar batendo nessa tecla, tá certo? Eu separei ainda aqui, pessoal, vou mostrar ali de novo para vocês, e eu separei ainda um vídeo, tá? Que é do professor Carlos Walter, aqui do Departamento de Geografia da UF, tá certo? Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você encontra com a gente no Futura Play. É claro que eu não quero que vocês assistam tudo aqui, né? Eu só vou colocar um pouquinho ali para rodar. Depois assiste, né, a entrevista inteira, porque ele vai resumir isso que a gente falou aqui e vai acrescentar outras coisas, né? Da visão dele, obviamente. Então, assim, assiste que é bem legal. E como sempre, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, pode me procurar aí pelos canais virtuais que a gente atende. E deixa eu falar para vocês aqui uma mudança de estratégia nossa para esse tópico de agricultura brasileira, que é o seguinte, ó, vou passar aqui. Eu vou começar, o nosso gabarito comentado, eu vou passar ele daquele gabarito escrito para vídeo, tá certo? Então eu vou gravar vídeos agora de gabarito das questões da apostila, tá certo? E também de algumas questões das listas extras que eu estou mandando para vocês. Tá? Então, ao invés de colocar ali no de colocar efetivamente por escrito, né, como a gente tem feito, eu vou gravar vídeos do gabarito comentado, tá certo? Bom, deixa eu passar de novo pro professor Carlos Walter para a gente pega pelo menos a primeira parte da fala dele. E a propriedade da terra. Bom, boa noite, Larissa. Agradecer o convite para estar discutindo um tema de tamanha relevância para a sociedade brasileira. E, na verdade, essa constatação que Oxfam faz, na verdade, é uma constatação que o mundo acadêmico também vem apontando já há muitos anos, que, na verdade, é uma característica de toda a América Latina e não só do Brasil. Né? O grau de concentração da terra é uma das características da nossa formação territorial, no modo como nossos países e as nossas sociedades se formaram. Né? Desde o início, na verdade, foi a concentração de terra que constituiu a base, né, da nossa inserção, de certa forma, nisso que se chama de sistema mundial. Né? Então, a concentração de terras, né, serviu de base à constituição de uma sociedade que vários autores apontam, inclusive, que é uma das razões, inclusive, das marcas autoritárias, né? Até porque a terra é um tipo de bem, né, que não é produzido por homem nenhum. Né? A terra é um bem da natureza, alguns dizem que é uma dádiva de Deus, dependendo da crença de cada qual, né? Mas, de fato, é um bem que existe disponível e que é uma condição da vida de qualquer sociedade, de todo ser humano. E, na medida que esse bem é concentrado em poucas mãos, você tem a origem de uma sociedade desigual. Bom, pessoal, então assistam aí, vale muito a pena a entrevista do professor Carlos Walter, e a gente vai ficando por aqui, tá? Grande beijo para todo mundo e mais uma vez saúde a todos. Valeu!